Falando de Corinthians, hein, Marcos André? Pelo amor de Deus. Eu vou falar aqui, pode até gerar uma certa polêmica, mas é minha opinião, tá? Eu acho que tem jogador que não sabe a hora de parar. De verdade. Tudo bem, eu sei que pode ser, mas tá ganhando muito dinheiro ainda, tem que pensar no futuro, salário altíssimo. Cara, mas olha o que tá acontecendo com o Cássio. O Cássio foi um dos grandes goleiros que eu vi no futebol brasileiro. Eu sou muito fã do Cássio. O Cássio é aquele cara grande que, porra, também não era aquele grande desengonçado. Sempre foi decisivo, decidindo jogos assim grandes, como o final de Mundial. Aquele jogo da Libertadores contra o Diego Souza, aquela defesa do Cássio. Cara, o Cássio é um dos grandes goleiros dos últimos anos do futebol brasileiro. Mas olha o papelão que o Cássio vem passando nos últimos anos, pô. Foi muito mal nos últimos anos de Corinthians. Muito mal. Aceitando frangaços. No Cruzeiro, desde que ele chegou, eu achei, pô, o Cruzeiro pode ser novos ares. Acho que agora o Cássio ainda é um goleiraço. Mas não dá. Não dá pra dizer hoje que o Cássio é um goleiraço. Olha só, olha como eu digo que eu acho que as pessoas têm que saber a hora de parar. Era pro Cássio ter parado como ídolo imortal do Corinthians. Goleiraço, seleção brasileira, Copas do Mundo. Cara, e esse fim, de verdade, tá sendo um mico pra carreira do Cássio. Toda hora uma falha constrangedora. Muitas vezes ele dá entrevistas desabafando, né, no final dos jogos, e eu entendo. O cara é acostumado a ser foda. O cara é acostumado a ser um goleiraço, ídolo, decidir jogo. Ele não vai se acostumar toda hora tá tendo uma falha diferente. E ontem foi ridículo. Ele teve uma falha bizonha no primeiro escanteio. Não sai o gol, sai um novo escanteio. No segundo escanteio ele falha de novo. E tipo assim, sai mão de alface. Depois, em vez de espalmar pra fora do gol, ele entra pra dentro do gol numa cabeçada em cima dele. Tá sendo muito questionado, não é a primeira vez. E eu acho isso, Vamp. Do Cássio eu acho isso. Faltou saber, pô, agora é hora de parar. Agora é a hora, pô, vou descansar, minha família, sou ídolo, parei bem. Ou não, Vamp? Ou você acha, Tico, é mole falar, mas olha o salário que o cara tá ganhando. O cara tem que pensar no futuro dele, porque o salário é meteórico ainda. Né? Ele foi pro Cruzeiro, que é o time que tá mais pagando. Mas você concorda comigo ou acha que eu tô errado, Vamp? Porque, cara, é muito frango, é muita falha de um goleiraço nos últimos anos. Não, não concordo com você, não. O Cássio ainda tem lenha pra queimar. De fato, ele erra no lance que gera o escanteio. E aí, na batida do escanteio, do córner, né, no caso do escanteio, aí erra geral. Erra a defesa toda do Cruzeiro. A bola vem baixa, o Cássio se assusta. Quando tenta espalmar, já cai pra dentro do gol. O lance que originou, sim, aí o Cássio falhou. Mas o lance do gol, Cássio falha junto com os defensores do Cruzeiro. O momento do Cruzeiro não é bom na Sul-Americana, né? Vem de 3 derrotas, mas dentro do Campeonato Brasileiro, eu acho até que o Cruzeiro, pelo começo de campeonato, está dentro daquilo que se esperava, né? O Cruzeiro goleou o Bahia outro dia aí, o Cássio foi muito bem no jogo. Eu acho que para parar ainda não, mas que o Leonardo Jardim vai ter que consertar muita coisa nesse plantel que não foi ele que montou. Ele fala isso direto. Né? Jogadores, tudo chegou caro e em baixa nas equipes que estavam. Né? Dudu, Gabigol, Wagner, quem foi mais? O que estava no Botafogo é o Eduardo, o próprio Cássio, quer dizer, uma legião de jogadores que já vinha em baixa na antiga equipe que eles estavam. E o treinador chegou falando isso, então vai ter que ter trabalho. Para a Sul-Americana, para classificar já não depende só de si, tem que ganhar 3 jogos seguidos e torcer para as outras equipes dentro do grupo estacionar e não somar mais pontos. Mas eu acho que o foco do Cruzeiro tem que olhar mais para o Campeonato Nacional. Esse sim é muito mais difícil. Vamp, eu concordo que tem que olhar pro Campeonato Nacional, mas não dá pra fazer um papelão como esse na Sul-Americana, gente. 3 derrotas seguidas pra times fracos, pô. Tipo assim, eu acho que é um desrespeito o que estão fazendo com o Cruzeiro, pô.
Os caras estão conseguindo apequenar o Cruzeiro com um time milionário, pô. Não dá pra perder 3 jogos. Quais são os times, vai, Bruno, que o Cruzeiro perdeu? Palestino ontem. Palestinos, 1. Quais são os outros? Muxuque Runa, do Equador, e União Santa Fé, da Argentina. Porra, olha isso, Muxuque Runa. Eu nunca nem vou aprender a falar esse nome, porra. Muxuque Runa. Aí perde agora pro Palestinos. Cara, eu acho que é desrespeito com o torcedor. Tá virando uma palhaçada o que tá virando esse Cruzeiro. De verdade, porque aí é Gabigol, Dudu, Cássio, Fagner, Caio Jorge, Matheus Henrique, o Wallace, só jogador caro. Cara, eu não consigo achar normal, e aí nessa eu vou discordar do Vamp de novo. Eu acho que o Cássio tá muito mal, tá virando mico, pô. O Cássio é gigante. Eu não queria, não é pra menosprezar o Cássio, mas eu não queria ver o Cássio nesse patamar que ele tá hoje. Eu preferiria ter visto o Cássio, caraca, Cássio, que goleiraço. Lembrar do Cássio assim. Mas é muita falha, gente, e são falhas ridículas assim, de um goleiraço, Bruno. Ele tá mal, o Cássio, aí é uma questão do treinador, como aconteceu no Corinthians, ele perdeu a posição pro Carlos Miguel, pode acontecer, né? Pode acontecer no time do Cruzeiro, é que o Cruzeiro não tem nenhum goleiro reserva que tenha muitos jogos pelo clube, né? O Anderson, que já tinha jogado bastante, foi pro Atlético Goianiense emprestado, aí tem o Léo Aragão, que jogou muito pouco, e o Otávio, que é um garoto de seleção de base, que acho que nem chegou a jogar ainda no profissional do Cruzeiro, né? São os 2 goleiros que tem ali. O Cruzeiro, eu falo bastante isso, até repetitivo algumas vezes, mas eu acho que o Cruzeiro é o maior exemplo do que eu falo aqui, de que pagam coisas absurdas por um elenco que não vale o que pagam. Acho que o Cruzeiro é o exemplo clássico disso. Se for colocar no futebol brasileiro, o maior exemplo de um time que tem um valor superestimado é esse time do Cruzeiro. O Vamp falou aqui, o Mauro César fala bastante isso. Jogadores que tiveram uma história, mas estavam em baixa. Aí quando o cara está em baixa, teoricamente você contrata abaixo do que o cara estava recebendo no outro clube. Você chama o cara, eu confio em você, você estava mal ali, mas eu acredito que pode dar certo. Vamos um confiar no outro aqui. Você acredita no nosso projeto, eu acredito em você. Você vai vir, claro, num contrato mais curto, salário um pouco mais baixo. Se você render, a gente conversa de novo e aí a gente faz um contrato longo e um salário mais alto, beleza? Vamos apostar no outro aqui? Ok. Mas não, você contrata o cara que está em baixa como se ele estivesse em alta. É muito maluco isso. O cara estava em baixa e você contrata o cara ganhando mais do que ele ganhava antes. Com uma valorização, com assim, uma pompa, como se o cara tivesse no melhor momento da carreira dele. E nenhum deles estava no melhor momento da sua carreira. Então, assim, é uma coisa muito louca, uma coisa que não faz sentido como negócio, mas eu acho que até o dono do Cruzeiro já percebeu isso pelas últimas declarações que ele deu. Ele é um empresário bem sucedido, mas ele está entrando agora no futebol como gestor. Ele já participava como patrocinador, enfim. Mas agora ele é o dono do negócio. E aí ele está entendendo algumas coisas aqui no futebol, porque ele contratou vários jogadores em baixa como se estivessem em alta. E aí vira essa loucura. Eu largaria a Sul-Americana, deixa isso para lá, já foi, e tentaria fazer um bom brasileiro, que até agora na pontuação do brasileiro ela não é ruim do Cruzeiro. Ele tem 7 pontos em 5 rodadas. As 2 que jogou em casa ganhou, fora jogou 3, conseguiu um pontinho aqui no Morumbi com São Paulo e perdeu 2. Então eu focaria no brasileiro. O time que jogou ontem no Chile é o time que hoje é mais para reserva, que o time que jogou ontem tinha Dudu, Gabigol, hoje eles são reservas. E o time no brasileiro, sem ele, estava jogando melhor. O Cruzeiro fez um jogo muito bom com o Bahia. Na semana passada, foi 3-0. E muito por quê? Como que o Cruzeiro fez de bom naquele jogo? Pressão muito forte na saída de bola do Bahia. Ali que o Cruzeiro conseguiu encurralar o Bahia e fazer o resultado, pressionando saída de bola. Pressão, assim, sufocando o Bahia. Com o Dudu e o Gabigol, dificilmente conseguiria fazer isso. Pelas características deles, pelo momento que eles vivem. Então, eu jogaria Sul-Americana até o final com os reservas e vai pro brasileiro. Copa do Brasil estreia semana que vem. O Cruzeiro vai pegar o Vila Nova de Goiás. Tentar chegar o mais longe possível aí na Copa do Brasil. E nesse momento, Dudu e Gabigol são reservas mesmo. E o Cássio pode correr risco. Mas tem essa questão de não ter nenhum goleiro que tenha jogado muitos jogos como profissional no Cruzeiro até agora. O Cássio, ele falou, tá, depois do jogo. O Cássio vem dando vários desabafos. Dessa vez ele nem fez um desabafo forte. Falou da situação.
E aí o Cássio disse o seguinte, colocando aí a arte na tela, a gente vai botar a aspa do Cássio, ele diz, muito ruim, né, a campanha na Sul-Americana. Vergonhosa a situação. 3 partidas, 3 derrotas. Difícil um time como o Cruzeiro acontecer isso. Não tem o que falar. É aceitar as críticas e as cobranças. Não tem o que fazer. São 3 derrotas. O conjunto, no geral. Não adianta a gente direcionar para lá, para cá. Muitas vezes no futebol, não é porque tem investimento que as coisas vão dar certo. É só você pegar os times que são campeões hoje em dia, que dominam o futebol brasileiro. Não é da noite para o dia. Eles se estruturaram. Quando as coisas não vão bem, é tentar ganhar o mais rápido possível. Domingo temos uma grande chance de ir em busca da vitória e seguir na parte de cima da tabela, pelo menos do brasileiro, disse o Cássio. Já o Leonardo Jardim, tá? Eu vou botar aqui o que disse o Leonardo Jardim, já vou, Kaique, ver aqui o que você me mandou. O Leonardo Jardim, ele pegou pesado mesmo, o treinador do Cruzeiro. Ele diz, nos sentimos envergonhados pelo que produzimos nessa Sul-Americana. 3 jogos, 3 derrotas. Não há nada que nos esconda. Ele começa assim, né, a sua declaração. Vamos ouvir aí rapidinho o que disse o Leonardo Jardim, porque ele diz, nos sentimos envergonhados, a gente tem que se sentir mesmo, porque perdeu pro Palestinos, pro Caramucha, como é que é o nome, Bruno? É Mushuki Runa, que aliás ganhou os 3 jogos, 9 pontos. Mushuki Runa, olha o líder do grupo do Cruzeiro, é o Mushuki Runa. Dá pra levar a sério? Não dá, pô. Não dá. Mushuki Runa é o imbatível do grupo do Cruzeiro. Tá de sacanagem. Vamos ouvir o que disse o Leonardo Jardim. Sentimos nós envergonhados por aquilo que produzimos nesta Sul-Americana, 3 jogos, 3 derrotas. Não há nada que nos esconda, porque acho que nós, quando eu digo nós, com certeza estou-me incluindo à frente do grupo, a nossa produtividade foi muito abaixo do que aquilo que deveríamos ter dado. Eu normalmente digo que o futebol, quando falha um, falha todos, quando perde um, perde todos, quando ganhamos, ganhamos todos. Não quero estar aqui a individualizar. Com certeza que não podemos assumir a derrota só por um jogador. Tivemos várias situações ofensivas que podíamos ter feito outros golos. Tivemos falta de capacidade de duelo em algumas situações, sabíamos da agressividade da outra equipa e não o fizemos. Por isso não podemos resumir tudo isto à situação do nosso goleiro. E volto a dizer, todos nós temos que colocar a mão na consciência e saber que o Cruzeiro tem que jogar a outro nível, porque o Cruzeiro é um clube com muita história e tem adeptos que merecem isso. Olha aí, ó, tem que se sentir envergonhado mesmo pelo que esses caras estão fazendo com o Cruzeiro, porque quando era lá assunto de polícia, não tinha dinheiro, tinha que recompor o time, era uma coisa. Agora é um time milionário, um bando de jogador de nome, jovem e já mais velho, porque tem jogadores jovens também, sem entregar nada, pô, nesse Cruzeiro. Então, é um Cruzeiro que precisa entregar muito mais e mostrar vergonha na cara, como disse o Leonardo.